Olá a todos, meu nome é Raquel. Meu nome é Rick. E hoje nós vamos apresentar o projeto Educar para as Relações Étnico-Raciais. Bom, no início desse ano letivo na EP Antônio Mota Filho foi proposto pelo professor Arnóbio Júnior o projeto esse que foi implementado na sala do segundo ano B, na qual Rick e eu participamos e que foi crucial para que nós, enquanto jovens que estamos em projeto de nos tornar adultos, entendêssemos a real situação do Brasil enquanto país racista em relação às questões étnico-raciais. Além disso, a gente também percebeu que vivemos em um país cujo em todo o seu território existem marcas de racismo, violência, discriminação e preconceito contra pessoas negras, o que foi crucial para que a gente, enquanto cidadãos, entendêssemos o local de fala dessas pessoas na sociedade. A nossa metodologia foi muito diversa, tivemos uma gama muito grande. Mas entre elas a gente teve a pesquisa qualitativa, ou seja, a leitura de livros e a discussão em sala de aula. Como, por exemplo, os livros Pequeno Manual Antirracista, da autora Jamila Ribeiro, e Minha Mãe é Negra Sim, um livro infantil, da autora Patrícia Santana. Outras formas foi, por exemplo, a escrita de texto de publicação, que vão ser abordados melhor mais tarde, o texto meu e da Raquel, e texto de outras meninas que também participaram do projeto, a oficina de bonecas, seminários sobre o continente africano, e principalmente a linguagem cinematográfica e a apreciação musical, que foram extremamente importantes. Ou seja, assistimos filmes, ouvimos músicas e não só ouvimos, não só assistimos. Aquilo ali foi uma forma de discussão, uma forma de abrir nossos olhos, de nos conscientizar sobre o mundo que está ao nosso redor e as formas de como a arte aborda o mundo ao nosso redor. E tudo isso foi extremamente importante, porque a partir do momento que a gente passou a ter conhecimento sobre isso, a gente passou a identificar, a caracterizar, a perceber as causas e os efeitos do racismo. Então, em todos os ambientes onde a turma estava inserida, a gente passou a identificar qual era o tipo de racismo que estava acontecendo ali, se era o racismo estrutural, se era o racismo institucional, individual. E isso aconteceu principalmente dentro do ambiente escolar, porque como a gente estuda em colégio integral, a gente passa a maioria do tempo no mesmo espaço, então a gente passou a debater as falas e os hábitos que a gente via dentro da própria escola. E foi através disso que a gente levou para debate a questão do racismo estrutural. A gente passou a debater a diferença entre racismo e bullying dentro da escola, já que em diversos momentos é visto como bullying algo que é racismo, que é um crime racial, ou de injúria racial. Então, a partir do momento que a gente entendeu que o bullying ele descaracteriza, enquanto o racismo desumaniza, a gente levou para debate as brincadeiras que a gente via dentro da sala de aula para entender como elas eram caracterizadas, se elas eram bullying ou se elas eram racismo. Foi a partir disso também que a gente entendeu que o racismo velado se dá muito por meio das brincadeiras que a gente faz dentro da escola. Uma parte muito importante que a gente deveria focar é justamente esse gráfico aqui. Esse gráfico ele foi feito no início do ano, esse foi um formulário feito no início do ano pelo professor Arnóbio, onde ele pediu a nossa autodeclaração, como nós nos entendemos a questão racial. Ou seja, eu me entendo como pardo, branco ou preto e as outras amarelo ou indígena. Bem aqui, a gente pode ver que 77,8% das pessoas se identificaram como pardas. 19,4% das pessoas se identificaram como brancas e uma quantidade insignificativa de pessoas se identificaram como pretas. Enquanto, ao final do nosso projeto, 6 meses depois, ele refez esse formulário e nós tivemos uma mudança muito significativa, o que significou que a gente entendeu, nós nos conscientizamos e principalmente nos sensibilizamos quanto a esse assunto. Ou seja, uma parcela de 18,6% das pessoas começaram a se identificar como pretas depois desse projeto. A quantidade de pessoas brancas aumentou de uma forma também insignificante, mas o que significa que agora nós estamos entendendo o nosso espaço na sociedade. Nós sabemos o que é que nós temos que fazer, o que é nosso dever e o que são nossos direitos o que são nossos direitos. Bem aqui a gente teve 3 textos publicados. O primeiro, o de Raquel e meu, os estigmas associados à perpetuação do racismo na sociedade contemporânea, que foi justamente um produto das nossas aulas. Nós, com a discussão do racismo, com a leitura dos textos, nós nos propomos a escrever textos e desses textos 2 foram publicados. Tivemos também, as meninas participaram do 25º Simpósio de Educação e Pesquisa da Faculdade de Educação da UFG, onde aqui elas apresentaram 2 projetos, dois textos.
as questões étnico-raciais, vivências e reflexões na educação básica e educar para as relações étnico-raciais, a educação básica em foco. Ou seja, as meninas também apresentaram, ou seja, nós tivemos também participando do ambiente acadêmico, enquanto no ensino médio. Ou seja, foi extremamente importante. Ajudou a sensibilizar os alunos. Todos os alunos da nossa turma foram muito comovidos com esse projeto, realmente comovidos. Ou seja, nós nos entendemos melhor nosso local na sociedade. Como o Rick falou, a gente foi extremamente comovido pelas questões étnico-raciais que a gente trabalhou em sala de aula. Mas ficou um questionamento, a gente ouviu muito a questão da frase, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Mas ficou a dúvida em muitas pessoas de que forma elas iam semear isso. Mas através dos textos foi possível perceber que a internet também é um local onde a gente pode tanto se politizar como se posicionar. Isso foi algo que os textos que a gente publicou no site permitiu que a gente entendesse. Além disso, a gente também fez a confecção nas oficinas da boneca Maiomi. A gente não só confeccionou a boneca, a gente também foi procurar pesquisar a origem da boneca. Foi aí que a gente chegou a duas teorias. Uma que afirma que a boneca ela foi feita pelas mães que viam nos navios negreiros com seus filhos, que elas tentavam acalentá-los, fazendo as bonecas e dando para as crianças brincar. E outra afirma que ela já foi criada no Brasil pelo afrodescendente, já que as crianças, como elas eram desvalorizadas no mercado de escravos, elas não foram levadas para os navios, ou quando elas eram levadas, elas eram jogadas ao mar, tiradas porque elas não tinham valor. Então, muitos acreditam que essa segunda teoria faz mais sentido do que a primeira, já que os escravizados geralmente já eram adultos. Nós também, um momento muito importante do nosso projeto foi a nossa participação acadêmica. Ou seja, as meninas apresentaram em uma faculdade, bem aqui, eu apresentei as travestis no período da ditadura civil-militar, Memórias, Afetos e Resistências, na faculdade UES, a Universidade Estadual do Ceará. Foi muito importante, porque foi meu primeiro contato com o ambiente acadêmico, com o ambiente da faculdade, e tem tudo a ver com a temática racial. Por quê? As travestis e as pessoas negras as travestis transexuais são grupos minoritários, grupos que participam de um projeto de invisibilização. Ou seja, a elite, ela tem um projeto de invisibilização contra esses grupos. Esses grupos devem se unir, as minorias devem ser unidas. Ou seja, quando a gente fala de travestis negras, elas são infinitamente mais desvalorizadas, mais perseguidas e mais mortas. Então, a gente tem sempre que ter essa integração nesses assuntos. Durante as aulas, isso também foi muito abordado. E o projeto, como vocês podem ver, ele foi extremamente importante para cada um de nós. Até porque a maioria dos alunos, como já foi exibido no gráfico, eles não se identificavam como pessoas negras. A partir disso, eles também não entendiam a identidade étnica deles, da família deles, a origem, da onde eles surgiram. E a partir do projeto, a partir do momento que a gente estudou também sobre a abolição no Ceará, a gente passou a entender como os cearenses contribuíram para que ocorresse, hoje em dia, digamos assim, uma minimização nos casos de racismo dentro do nosso estado. Além disso, isso também foi extremamente importante para que cada aluno entendesse o seu local de fala. O seu local de fala, como já foi dito, e entendesse que nós vivemos numa hierarquia na qual a gente tem privilégio em comparação às pessoas negras. A partir disso, a gente entendeu que a nossa obrigação como cidadão é ajudar nessa causa.